texto para poder validar alguns posicionamentos políticos, e esse tipo de situação ainda não está tipificada na legislação. Então tem essa área cinzenta, mas de fato eu acredito que logo já vamos ter também uma legislação muito forte em relação a esse tipo de distorção de falas e textos, porque isso também tem causado grandes prejuízos aí para as pessoas, e que as consequências vão ser pesadas, assim como a difamação, a calúnia, a mentira já são tipificadas na nossa legislação. Ouvimos o especialista em redes sociais, Gabriel Lara. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Next. Abra já a sua conta no Next, o banco 100% digital e gratuito que faz acontecer. Sábado de bola cheia aqui na 97 FM. O Ipatinga é fruto desse chão. Todos os caminhos do esporte levam ao Ipatingão. O Tigre precisa de você, torcedor. Ipatinga e Varginha. Itatiaia, Campeonato Mineiro, módulo 2. A bola rola às 4h. Nossa jornada começa às 3h. E a narração é dele, Gustavo Pimentel. Sacode o balaio! Itatiaia, tudo que importa para Minas. 97 FM, tudo que importa para o Vale do Aço. Na 97 FM tem música, informação, futebol. É tudo para você, de todo o nosso coração. 97 FM, 97 FM, Itatiaia. Na mesa lá em casa tem amor. Se hoje tem festa, chama os amigos, sabor já chegou. Ofertas da semana Paladar. Filé mignon presente resfriado 62,99 o quilo. Coração da alcatra presente resfriado 39,99 o quilo. Pernil suíno sem osso congelado 12,99 o quilo. Pertence para feijoada congelado 6,99 o quilo. Qualidade e sabor, carne é Paladar. O Grupo Dijafé está presente na vida da região. Dijafé, DMG e Corte Aço em Coronel Fabriciano e Aço Nobre em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria, produção própria de telhas galvanizadas e termoacústico, chapas e barras redondas cortadas, produção de estribos e colunas com medidas personalizadas. O Grupo Dijafé entrega no Vale do Aço e cidades vizinhas. Dijafé Ferro e Aço Fabriciano 3841-9060. Aço Nobre Ipatinga 3829-7240. Olá pessoal, aqui é Dário de Freitas. Tenho um convite especial para você. Venha viajar comigo pelos trilhos do Brasil. Estação 97, de segunda a sexta às 5 da manhã. Informação, música boa, piadas e muita alegria no ar. Fica comigo, eu quero te fazer feliz. Te espero nesse trem, aqui na 97 FM, sua Itatiaia no Vale do Aço. Filhos, como crescem rápido. Num instante, o primeiro passo. No outro, o primeiro vestibular. Perto ou longe, cuidar deles é essencial. Por isso, a Unimed e a Benevix criaram um plano de saúde para crianças e jovens a partir de R$ 73,90, com atendimento nacional e todos os benefícios da maior operadora do Brasil. Unimed, Vale do Aço e Benevix. Filhos, cuidar deles. Esse é o plano. 2136-2255. Preferida 97 FM Itatiaia 97. Olha, apresenta
Power Pace, desafio mountain bike cafeína. Pra galera que curte a bike e que vive o desafio. Dia 10 de julho, a partir das 8 da manhã, próximo ao aeroporto de Santana do Paraíso. Percursos de 39 e 78 quilômetros. Inscrições, pace3.com.br. Patrocínio, Félix Construtora, Conect Internet, Cicobi Vale do Aço, Madeireira Brasil, Otimizar, Donadora, Colchões Polar. Mais uma promoção da sua. 97 FM. Você está ouvindo a 97 FM, afiliada Rede Itatiaia, transmitindo da região metropolitana do Vale do Aço para todo o Brasil. Nas redes sociais, acesse 97 FM Vale do Aço, uma liderança que ninguém discute. Elas por elas, o mundo está nas mãos de quem sonha com as mulheres. Elas por elas, na 97 FM Itatiaia. Bom dia, queridos ouvintes da Itatiaia. Um dia cheio de paz, um dia de muita energia, de coisas boas para todos nós. São exatamente 8h05 e nós estamos aqui nos estúdios da Itatiaia. E hoje, né, com algumas pessoas aqui, né, que a gente tem trazido para substituir, né, para representar a titular do programa. E nós vamos ter aí por algum tempo, um revezamento aí de várias mulheres. E a gente tem buscado, né, a direção do programa tem buscado trazer mulheres inspiradoras para dar sequência, né, a esse trabalho lindo que é o programa Elas por Elas. E nós vamos hoje abordar um assunto muito interessante, um assunto que é desafio, né, para muitas pessoas. Né, falar um pouquinho da adolescência, né, sobre como os pais podem ajudar nessa fase tão complexa, né, que é essa fase que muitas pessoas rotulam, que taxam, né, com vários rótulos e que a gente pode extrair dela também muita coisa boa. Né? Às vezes as coisas ruins que acontecem, vamos dizer assim, acontecem em função do desenvolvimento como um todo, né? O adolescente passou por todas as fases até chegar à adolescência. Então a gente precisa cuidar de todas as etapas. Mas quem sou eu, né? Estou aqui no Elas por Elas. Eu sou Elivete Ribeiro, para quem não me conhece, já estive aqui na Itatiaia várias vezes. Sou Elivete Ribeiro, sou pedagoga, sou consultora educacional, especialista, né, em educação e autora do livro Concerto para a Juventude. E eu estou me inspirando, né, para fazer esse programa no meu livro Concerto para a Juventude, que traz uma abordagem sobre como consertar essa juventude. Consertar no sentido bom da palavra, né? Como orientar os pais, como trazer um conforto, uma segurança para aqueles pais que estão preocupados com a educação dos filhos. E isso aí é um aprendizado contínuo que a gente sempre tem que ter, né? E hoje a gente vai falar disso. Vocês podem interagir com o programa, podem interagir pelo WhatsApp, né? O número é 983763371 e também pode interagir pelas redes sociais. E aí a gente tem a 97 FM Vale, né, que tem no YouTube, no Facebook. Então pode ir lá comentando durante o programa que a gente vai tentar dar o feedback aqui da melhor forma possível. Então nós vamos agora fazer um intervalo para eu apresentar para vocês a pessoa, né, a mulher inspiradora, né, que eu trouxe hoje para falar com vocês. Até já. 97 FM Itatiaia.
Seu sonho é reformar ou construir? Então conte com Araújo Casa e Construção. Aqui você encontra tudo que você precisa, da base ao acabamento, e ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem juros. Confira as ofertas da semana. Ducha Lorenzetti a partir de R$ 64,80. Azulejo branco retificado Bianco Cres a partir de R$ 35,50. Compre a argamassa da Vale Massa e concorra a R$2.000. É isso mesmo. Você compra e ainda sai com dinheiro no bolso. Araújo Casa e Construção. Parceria indispensável na sua obra. Ipatinga, Fabriciano e Timóteo. Atenção, pare de pagar juros altos. A Capital Real dá o caminho na conquista dos seus sonhos. Saque do FGTS ou empréstimo consignado. Tem cartão de crédito? Pode sacar o seu limite e pagar parcelado no cartão. Agora, quem tem o Auxílio Brasil também pode fazer empréstimo com juros baixos. Capital Real Loja de Crédito, Rua Diamantina, 208, Centro de Ipatinga, em frente à agência da Caixa. Telezap 31 3367 3214. 8h10 e nós estamos aqui de volta com Elas por Elas, porque neste momento agora eu quero apresentar a minha convidada de hoje, né? Eu busquei uma pessoa que tivesse principalmente uma experiência direta com o jovem. Então eu trouxe hoje a Fabiane, que é pedagoga, é especialista em gestão educacional pela USP e é professora, né, há 25 anos, né, Fabiane? Ela atua na rede pública e privada e, sobretudo, tem uma experiência e convive com o jovem do Fundamental 2, do ensino médio, né? Tem uma preocupação em estar conectada para entender muito essa linguagem jovem, se preocupa também em acompanhar todo o processo de desenvolvimento dos jovens, para que isso, né, para que eles tenham apoio, sintam, né, percebam os sentimentos que acontecem na adolescência e, sobretudo, para tentar apoiar o pai. Então, Fabiana, é um prazer recebê-la aqui, é muito bom. Eu queria, antes da Fabiana começar a falar, eu quero agradecer a Itatiaia também, essa turma top que está aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer falar para o público, né, para os ouvintes da Itatiaia. E voltar aqui a essa casa é muito bom, sempre muito gostoso. Então a Fabiane vai falar um pouquinho, né, dos projetos, dessa experiência dela e dos projetos atuais, para a gente, né, começar a falar aí sobre esse adolescente de hoje. Bom dia, Elivete, bom dia a todos, bom dia os ouvintes aí, os internautas, paz e bem a todos e sabadão, né, com um assunto tão importante. Então eu agradeço muito o convite, né, e ser taxada aqui como mulher inspiradora é um motivo ainda de muito, mas muita satisfação. E é isso, né, 25 anos em sala de aula, é lá que está o meu DNA, tanto na esfera pública, que é o desafio, quanto na esfera privada, onde a gente tem outros desafios, outros cenários, e também na educação superior. Então, falar de adolescência, da relação que esse adolescente traz de casa, né, e na escola isso é muito evidenciado. Eu acho que é muito importante. Eu tenho uma formação, né, desde o magistério, onde está o meu DNA, depois passei pela graduação nas licenciaturas, fomos aí nas especializações e chegando ao ápice da gestão escolar pela Universidade de São Paulo. E toda essa minha bagagem, todo o meu repertório, eu devoto em sala de aula, que é onde está ali a base da sociedade e é onde eu vejo todo a minha motivação diária e também o meu projeto de vida. Ai, que ótimo. E é isso mesmo, gente. Eu conheço a Fabiane há uns 20 anos, né, Fabiane? 20 anos. E assim, essa educadora, eu acho que o educador é diferente, né? O professor, o educador, aquele que se compromete por inteiro com a formação, né? Porque trabalhar conteúdos é muito fácil, né, hoje. O difícil é educar, no sentido da palavra, é ir além dos conteúdos. Então, eu trouxe a Fabiane para a gente contribuir de alguma forma para os pais. Todo mundo tem algum adolescente, convive de alguma forma com adolescente. Então, os pais, os tios, os avós, aqueles que
tem um adolescente em casa, que se preocupa, a gente quer trazer algumas dicas, algum conforto e falar um pouquinho dessa fase, né, que é tão taxada, tão às vezes até discriminada, para trazer também as coisas boas que tem nessa fase. Primeiro entender, né, Fabiane, que a adolescência compreende um período muito grande, né? A adolescência, ela se inicia pouco antes dos 12 anos, porque é a puberdade, né? Quando começam as transformações no corpo, né? A menininha começa a ter a mama, as mudanças físicas e biológicas do corpo. E depois vem a adolescência dos 12 e hoje tem uma faixa maior, que é 12 a 25 anos, né? E aí, nessa fase, por isso que ela é tão debatida, porque é uma fase que acontece muitas mudanças, né? Até os 18 está formando temperamento. O temperamento da pessoa, ele se forma aos 18. Além das mudanças físicas, das mudanças corporais, vem todo um contexto de personalidade, né? Então, por isso que todo mundo fala muito da adolescência. Mas, na verdade, a gente precisa cuidar da adolescência como um processo que, antes da adolescência, a gente teve a primeira infância, a gente teve, né, toda a infância, né, todos os estágios, vários estágios para a criança se desenvolver. E hoje, às vezes, a criança chega na adolescência já tem as mudanças, aquele turbilhão acontecendo no corpo que está mudando, que gera uma mudança de comportamento, né, por si só. E, além disso, muito embate dentro de casa. Porque a família, às vezes, não entende o que está acontecendo, ou, às vezes, deixou de impor, né, de colocar os limites nos momentos certos, e agora que a criança está totalmente, às vezes, até perdida para se encontrar, que é o que acontece na adolescência. E aí começa a guerra, né? Porque, meu filho não me respeita, meu filho não atende ordem. Você concorda com isso, que a adolescência é um processo? Totalmente. Eu acho que a adolescência, ela é vista na sociedade como uma fase de muito enfrentamento entre pais e filhos. Eles são taxados de aborrecentes. Isso. E eles se dizem incompreendidos. Mas a gente tem que perceber, né? Como você coloca muito bem no livro, que a família é uma orquestra e que, se essa orquestra bem afinada desde a infância, chegaremos à adolescência com pessoas assim muito mais equilibradas, não só na questão comportamental, mas principalmente emocional. Então, eu gosto muito de lembrar, todas as vezes que eu tenho contato com os pais, que a adolescência não é o momento do descontrole paternal. É um momento de respirar, de buscar o equilíbrio e, sobretudo, entender essa fase. Quando a gente se depara hoje com as publicações médicas que estendem a adolescência até os 25 anos, a gente tem que se debruçar num estudo mais aprofundado. Com certeza. Porque na nossa geração, acredito que você passou por isso também, a adolescência ia por 17, 18, que logo a gente estava no mercado de trabalho, já dava conta, né, até de afazeres de casa. E hoje não. Eu acho que por causa de uma superproteção ou de um descuido dos pais, a medicina hoje alargou a adolescência até os 25, 26 anos. E aí minha avó fala assim, esses meninos já estão tudo na hora de trabalhar, com 20 anos não sabe nada, não tem independência, quer café na mão. Exatamente. E na escola a gente vê isso muito, né? Por exemplo, no ensino médio, a gente se depara com pais que pedem para que o aluno use um banheiro exclusivo porque ele precisa ter um cuidado especial. Peraí, aos 17, 18 anos, você tem autonomia, você já se conhece Isso. seu corpo. E essa proteção paterna, ela tem que ser de vigilância e não de superproteção. Com certeza. Então, a escola é um lugar onde reverbera tudo aquilo que acontece dentro de casa. E quando a gente faz essa analogia, assim, que a adolescência é onde o leite entorna, lá ele tá, assim, fervilhando e tá entornando mesmo. Mas quando entorna é porque a gente deixou passar também, né? Exatamente. A gente vigia o leite para ele não entornar, não é assim? E aí, quando a gente deixa de vigiar, entorna. Exato. Então, esse cuidado. E a adolescência é esse turbilhão emocional mesmo, porque o corpo está em transformação. E o que eu percebo na adolescência, assim, com as crianças de 12, 13 anos, é que eles precisam de orientação. E muitas vezes não vêm de casa. Então, essa montanha-russa, ela precisa ser balizada, controlada. O pai e a mãe têm que estar ali com cuidado. Semana passada mesmo atendi uma família. O aluno, esse menino, ele é super inteligente, mas ele é hiperativo. Então, a gente
gente tem que estar com cuidado, e tudo é na conversa. Você vai com jeitinho, conversa. Com certeza. Tudo se adequa. Mas aí, em reunião com o pai e a mãe, o pai gesticulava atrás da mãe, tipo assim, ela é muito permissiva, ela deixa fazer tudo, ela passa a mão na cabeça. Então eu percebi ali e voltei a minha memória lá no seu livro, assim, gente, essa orquestra aí tá totalmente desafinada. E por isso que eu tenho lá na minha sala de aula esse aluno também que tá desafinadinho, porque ser ativo, se a gente olhar para o mercado de trabalho, isso é uma questão positiva. Você tem que ser proativo. Sim. Agora, se na adolescência você não tem controle, não tem orientação para levar essa atividade para um campo positivo, vai acontecer N coisas aí na vida adulta. E essa abordagem dessa orquestra, a gente vê às vezes que um integrante de uma orquestra, quando ele desafina, ele compromete toda a orquestra. E o maestro também. A gente não pode achar que apenas os integrantes ficam desafinados, que é o caso da família, né? Às vezes o aluno tem um problema e toda a família se volta, há um desgaste nessa orquestra chamada família, e às vezes é o maestro que perde o tom. E aí, quando o maestro perde o tom, aí é mais complicado ainda, porque ele é referência, né? Por isso que os nossos pais tinham essa clareza do que diziam, né? A geração X, ela tinha essa clareza do que dizia, porque eles sabiam que era o melhor para os filhos. E os pais hoje, eles têm que entender o seguinte, né? Até a década de 70, a gente chama na ciência de baby boomers, né? Aquela geração do pós-guerra. Não se mudava, a sociedade não se mudava nessa rapidez que se muda hoje. Então hoje a gente tem, né, nativos digitais, geração alfa, beta, Z, gama, enfim. Se a vida está acelerada, as nossas crianças e adolescentes também são acelerados, porque eles nasceram num contexto assim, né? Então, nessa situação. Então, o que cabe ao meu ver, né? O que cabe a todos nós que lidamos com adolescentes é sentar, estudar, criar uma rede de apoio, né? Hoje na internet a gente tem zilhões de coisas, tem você na consultoria, tá tudo muito à mão. Então, nessa rede de apoio, sentar, respirar, eu gosto muito de usar a frase vigiar e orar, dar as mãos e cuidar dos adolescentes, porque não é um caso perdido. A adolescência não pode ser classificada como aborrecência, como um momento do caos. Não, ela tem que ser entendida. E é o momento que o jovem mais precisa da participação da família, dos limites, né? Porque ele está se formando. Se ele estiver solto, né? Se ele tiver sem alguém para direcionar esse percurso que ele precisa fazer, ele pode se perder. Então, eu sempre falo para os pais, muitas vezes aquilo que ele não está tendo em casa, ele vai buscar lá fora, de outra forma, e é muito mais sofrido. Mas eu queria perguntar se nessa vida, né, nessa sala de aula aí que você tem esse pé e você também convive com os pais, você percebe, né? Você já atendeu, por exemplo, pai que fala assim, eu não dou conta do meu filho, né? Porque eu quero saber qual que é a sua resposta. Vezes, assim, histórias até, né? O mineiro gosta de contar casa, então senta que lá vem história. Então, assim, a gente encontra famílias onde não há uma afinação entre os dois, né, maestros, o pai e a mãe. A gente encontra família onde o maestro saiu para passear, esqueceu a orquestra lá, então a criança está totalmente descuidada, e hoje nós temos uma lei para isso, que é o abandono familiar. A gente encontra pais que estão totalmente perdidos. Eu já ouvi de uma mãe assim, pelo amor de Deus, me dá seu número privado, porque eu não sei o que eu faço com essa pessoa. Verdade. Eu vou ser presa, que eu vou descabelar fulano. Gente, aí é hora de parar e pensar assim, você já conversou com seu filho? Isso. Mas não é uma conversa assim de mandar, faça isso ou faça aquilo, é ouvir, é entender quem é aquela pessoa, porque ali é um ser humano diferente de você, é entender, é dedicar tempo. Você pode estar assistindo uma TV, hora do comercial, chama para uma conversa, mesmo que vamos discutir o que acabou de aparecer, tá no carro, né? Vamos bater um papo, aí você pode criar assim uma conversa, como é que foi seu dia hoje? Ou alarga, amplia. Como é que foi seu dia hoje? A prova da matemática, você foi bem? E ali você abre a porteira, como o mineiro gosta de dizer, para uma conversa franca. Você não vai se tornar amiguinho do seu filho, porque como é um ser humano em formação, a gente pode esbarrar ele também no limite do respeito. Mas ser amigo,
impor o limite e conhecer o outro lado. Estabelecer as regras, numa conversa amigável, levando seus valores também. Todo mundo tem história de vida, conta como você era, que isso aproxima, vai criar uma relação de empatia. Perfeito. E a partir do momento que você conhece, você consegue ver com clareza quem é aquela pessoa, quais são as suas limitações, mas quais são os seus dons, os seus talentos. Sim. Então, tudo tem que ser muito tranquilo. E sempre, gente, buscar conhecimento. Eu acho que eu costumo é o fundamental. Eu costumo dizer, Fá, que o pai e a mãe Você já viu o pai e a mãe Eu criei esse pai aí porque muitas queixas dos jovens é porque ele não tem diálogo. Ele pergunta pro pai e o pai tá sempre pro lugar, o pai tá sempre pensando em outra coisa, ele fala, mas ele não ouviu o que o filho perguntou. E responde de costa, não para, olha no olho. Se a criança é pequena, senta, coloque-se olho no olho dela, abaixa, ajoelha, faz o que você quiser, mas olha no olho, porque o olhar, a expressão, ela tem que estar coerente com o que você está falando. Então não adianta eu chamar a atenção, meu filhinho, né? Meu filhinho. E às vezes a pessoa não dá ordem, ela faz convite. Vamos tomar o banho? Vamos fazer o dever? Não é vamos fazer o dever. Exato. Eu preciso ser imperativo. Eu preciso dar ordem, dar o comando, conversar sobre os comandos, alinhar tudo isso antes. Olha, eu não preciso falar 10 vezes. Ou então, fala na negativa. Você não pode fazer isso. Você não vai tomar banho agora. Você vai tomar banho agora não, filhinha? Ué, eu tô pedindo para ele tomar ou tô falando que você não vai tomar de uma vez? E onde tá aí a autoridade, né? E na sala de aula a gente percebe isso. Aqueles mais confusos... Porque não existe ser humano ruim, eu acredito muito nisso, né? Existe ser humano que não foi lapidado, que não foi cuidado. Exatamente. E aí, se a gente enxerga na família essa falta de cuidado, então tem pais e mães perdidos simplesmente pelo tempo. Gente, tempo ninguém tem, né? Tempo hoje é um elemento de muito valor. Mas é organizar o seu tempo e se dedicar. 15 minutos de uma franca conversa vale mais do que 3 anos de bater cabeça, de brigar com esse adolescente, de querer que ele se molde ao seu padrão, sendo que você não conhece nem qual é o padrão dele. Certeza. E se o padrão for errado, você vai lá conduzir, você vai lá lapidar, você vai ajudar seu filho. Porque ser pai, ser mãe, gente, é trabalho. Sim. Como às 7 horas da manhã a gente lá bater o cartão, às 17 a gente bater de volta para ir para casa. Então a gente não pode esmorecer. Né? É uma tarefa diária e é uma tarefa humana. E na humanidade é bater papo, é ter diálogo, é conversar. Então, tempo, cuidado é a cura. E eu costumo dizer assim, que pai, mãe, responsável, isso aí não tem data de validade. Desde que você tem, é teu. Cuida que o filho é teu. E a gente vê muito hoje a terceirização da educação. Muito menos presença e muito mais delegações. Então eu passo para o outro, o aluno vai fazer dever, ele tem gente para fazer o dever, tem gente para fazer isso, tem gente... Acho pertinente quando a família busca uma ajuda, né, de um apoio sério, né, mas cuidado. Porque às vezes a gente está criando amuletos, a gente está buscando escora para o filho e está deixando de formar um adolescente. Aquela autonomia que eu quero no adulto, ela não vai fazer isso. Dedinho, estralou o dedinho e ela torna-se, né? O aluno torna-se autônomo, responsável, tudo que a gente quer. Então, tudo isso é uma construção. E a gente precisa cuidar o tempo todo. Falar, ter muita clareza no que fala, ser firme e dar atenção, gente. A atenção é muito importante. Se você não olha no olho, se você não fala sério, se o seu corpo não demonstra que você está brincando ou que você está falando sério, na hora de brincar, vamos rolar, vamos deitar na cama, todo mundo junto, vamos conversar, tudo vale. Mas na hora de falar sério, é sentar e falar, vem cá, e olhar no olho. Não é dar resposta, tá bom, ou vai pra lá, menino, né? Ou porque a gente espanta tantos filhos da gente falando, depois eu falo, depois eu converso. Amanhã, né, o pai profeta, né? Amanhã você vai ver. Isso. Se você aprontar, amanhã sempre é depois. Depois você vai ver. Depois sobre é a profecia, depois a gente faz. Então a gente precisa cuidar disso o tempo todo.
e fazer valer as nossas promessas. Que é outro ponto, né, Fá? Isso. Eu vejo muito assim que o pai ou a mãe, ou até hoje o responsável, né, que cuida. Essa semana ele não vai ter acesso ao celular porque não está indo bem aqui. 2 dias depois, a gente vê a criança ou adolescente com o celular na mão. Isso. Então, assim, não cumpre. Acordo, ele tem que ser cumprido. Porque você está criando ali... Escola, adolescência, gente, é um ensaio para a nossa vida adulta, né? Verdade. E esse ensaio, ele tem que ser correto. Real, né? Real, concreto. Então, se ali você não está plantando os pilares da responsabilidade, do compromisso... Do que é certo e do que é errado, lá na frente você vai apagar o incêndio, né? E eu vejo muito isso nas escolas, assim, final de ano é aquela época. Né? Já ia falar isso. Os problemas pululam, chega aquele monte de problema, porque durante todos os dias teve uma ausência, teve a falta de cuidado. E o tanto de laudo, né? Exato. Tem um que caso ótimo para te contar. A quantidade de laudo que aparece, assim, em novembro. Aí é uma pilha, né? Porque todo mundo torna-se doente. Então a gente tem que ter cuidado também com isso, né? Eu tenho um bom caso para te contar, assim, que marcou essa minha trajetória, que era final de ano, a gente já estava às vésperas do Natal, e uma aluna em recuperação final, e aí chega o pai, inclusive o pai muito alterado, ele chega na escola com um atestado médico de 20 dias, então ela teria que passar por esse processo de recuperação em janeiro. Então, tivemos que refazer todo o processo final. E ela fez a prova em janeiro, teve mais tempo para estudar do que todos os colegas e conseguiu lá a promoção dela. Mas aí a vida é um nós, né? Um nó, é uma amêndoa. Passa dia, menos dia, eu encontro com um médico e aí conversa de fundo de cozinha. Ele me conta assim, Fabiana, você acredita que tem uma menina lá? Eu acho que foi a aluna sua que eu... Conversando com o pai, me incomodou esse final de semana inteiro para eu dar um atestado para a menina dele. Trouxe a menina aqui em casa e ela não estava doente nada, mas ele me encheu tanta paciência que eu acabei dando. Eu falei, gente, olha aí o que o pai está passando para essa pessoa. Verdade. Né? Eu acho que é uma palavra forte, mas cabe a desonestidade. Com certeza. E onde deveria estar a lisura, onde deveria estar a transparência, está ali esses arranjos. Nós vamos dar um tempinho, vamos chamar os comerciais agora e depois a gente continua falando aí deste assunto, tá? Itatiaia, a rádio de Minas. Agora é também a rádio mais ouvida do Brasil. 97 FM Itatiaia. Ela está de volta. Você pediu e a América Assessoria atendeu. 50% de desconto na assessoria. Isso mesmo. Tire o visto americano pagando metade do preço na assessoria. Corra porque é por tempo limitado. 50% de desconto é só na América Assessoria. Visite uma das lojas em Ipatinga, Centro, Cidade Nobre e Shopping Vale do Aço. Ou acesse americavistos.com.br. América Assessoria. Visto aprovado ou seu dinheiro de volta. O Grupo de Jafé está presente na vida da região. De Jafé, DMG e Corte Aço em Coronel Fabriciano e Aço Nobre em Ipatinga. Materiais para construção civil, serralheria e indústria, produção própria de telhas galvanizadas e termoacústico, chapas e barras redondas cortadas, produção de estribos e colunas com medidas personalizadas. O Grupo de Jafé entrega no Vale do Aço e cidades vizinhas. De Jafé, Ferro e Aço Fabriciano 3841-9060. Aço Nobre Ipatinga 3829-7240. Tá rolando a mega inauguração da Óticas Moura. Chegamos no centro de Acesita, próximo à padaria Valone. Ótica repleta de novidades. Compre um Ray-Ban e ganhe outro óculos. Faça parte dessa festa. Óticas Moura, autoridade em saúde visual.
Mexer com construção não é brincadeira, principalmente se tratando de materiais em ferro e aço. Por isso, conte com a Perfil Minas. Qualificada em telhas galvanizadas, a Perfil Minas possui calhas, rufos, tubos de metalon. Trabalha na produção de telhas termoacústicas com injeção em poliuretano, sob medida, além de telhas em aço colonial e pré-pintadas em diversas cores. Tem os perfis necessários para a instalação de painéis fotovoltaicos. Perfil Minas Ferro e Aço, BR 381-2230, Cachoeira do Vale, Timóteo, 31-3848-1966. Adoro Comédia Circuito apresenta Stand-Up Comedy. Rafael Aragão, com show Vida de Peão. Alô, peãozada do Vale do Aço, eu sou Rafael Aragão e no dia 16 de julho, às 21 horas, estarei aí no auditório da FIENG em Ipatinga. Bora se divertir, dar muita risada e sair do corpo junto comigo no meu show de comédia Vida de Peão. Cola! Stand-Up Comedy Rafael Aragão, com show Vida de Peão. Dia 16 de julho, 9h, no auditório da FIENG em Ipatinga. Ingressos pelo www.adorocomédia.com.br. Produção Covil da Comédia e Dig Produções. Realização Numi. Promoção Portal da Cidade Ipatinga e Itatiaia 97 FM. Inverno é bom pra ficar na cama quentinha. No colchão velho, tô fora! Feirão de colchões estofados Vandermóveis. Tô dentro! Ouça só estas ofertas. Sofanete com 3 almofadas, apenas 12 de R$ 49,90 no cartão. Sofá de canto Zafira de 1.799 por 1.499. Desconto de 300 pila. R$300 de desconto. Feirão de colchões estofados Vandermóveis, só em julho e só no Vandermóveis. E aí, vamos continuar nosso assunto aqui, exatamente 8h35. E já tem gente interagindo conosco, você também pode interagir pelo WhatsApp 983763371 e pelas redes sociais 97 FM Vale, Facebook, YouTube. Manda o seu recado aí. E aí já tem aqui uma dúvida aqui da Madalena, lá do Canaã, que ela coloca aqui: bom dia, Elivete, que Deus abençoe sua família. Fabiane, bom dia. Que delícia ouvir o programa, um abraço. A criança hiperativa será um adolescente hiperativo? Né? E aí, vou deixar a Fá falar. Vai, Fá. Oi, Madalena, Fabiane. bom dia. Ela é do Canaã. Um abraço aí para todo mundo do Canaã. Gente, o adolescente hiperativo, a criança hiperativa, ela não será um adulto hiperativo se ela tiver cuidado no seu processo de amadurecimento, na transição aí da adolescência para a vida adulta. Então, hiperatividade, eu trabalho muito hoje com gestão de pessoas no mercado de trabalho também. Aquele adulto que é ativo, que ele vai, faz, ele não fica esperando alguém pedir para fazer alguma coisa. As empresas estão correndo atrás de gente assim, que vai e faz. E o hiperativo, a criança hiperativa é essa criança, que quando ela não tem condução, ela vira bagunceira, mas quando ela tem condução, ela é extremamente eficaz, eficiente. Então, Madalena e todas as mães que estão nos ouvindo, cuidem dos hiperativos, que serão profissionais expoentes, vão chegar lá no topo da carreira. Mas é preciso cuidado. Mas o cuidado nem sempre é medicação, tá? Porque o que a gente vê aí é uma epidemia de medicação nas nossas salas de aula. Eu não estou negando aqui a importância da medicina. Existem alguns adolescentes que precisam sim de uma interação medicamentosa, mas a grande maioria é cuidado, é diálogo. Então, hiperatividade, gente, não é defeito. Hiperatividade está lá no temperamento, que pode ser um temperamento colérico. O que é colérico? Aquela pessoa cheia de energia, agitada, e é normal. Mas é cuidado. Então, Madalena, é sentar, é conversar, é fazer essa criança gastar energia, mas também não é fazer uma rotina complexa, Cuidar, trazer para conversa e mostrar que, olha, tá tudo bem, mas tudo pode, mas nem tudo me é permitido. Então, pode fazer isso, mas não pode. Estabelecer os limites. É o limite que você tanto fala. E outra coisa, Madalena, eu acho que observar, Fabiane,
o contexto, ir à escola para saber o comportamento dele fora de casa. É muito importante ver como a escola, os professores, nas orientações estão percebendo este aluno, porque aí você terá uma visão a mais para si tomar essa decisão de que ele precisa, o que precisa é haver uma interação com esse aluno, com essa criança, para trazê-la mais para você, o que ela está buscando, ou se realmente é algo que precisa de uma intervenção médica. Então, tem recursos para se avaliar isso, para tomar as decisões. É isso que a gente tem que fazer. E, às vezes, esse desespero da família, ele pode também levar, né? Às vezes, a queixa é tão sofrida que a mãe sai buscando desesperada, os pais, e a criança acaba sendo medicada sem uma avaliação completa, porque essa avaliação é multidisciplinar. Exato. Né? Então, é importante que seja feito isso. E aí, vou voltar aqui depois, vou comentar mais, tem mais perguntas aqui, mas voltando, né, no que a gente estava discutindo lá, da questão de alguns pais que burlam, que querem, né, de alguma forma, buscar um atestado, que quer justificar o desempenho do aluno, buscando algum recurso. E aí, eu tenho um exemplo aqui, que foi dado, né, que também veio, passou pra gente, de uma brincadeira que estava acontecendo no estande da Itatiaia, e que a brincadeira é o seguinte: tinha que chutar e quem acertava o chute ganhava. E tinha uma premiação. E aí está dizendo que uma mãe ficou muito brava, indignada, porque a filha errou e não ganhou o prêmio. Então, quer dizer, e aí tudo isso acaba gerando uma insatisfação. E aí a pergunta, realmente a postura de quem estava promovendo a brincadeira foi correta de não dar? E a minha resposta é o seguinte: tudo precisa ser acordado. Se a regra era quem acertar vai ganhar o prêmio, não há discussão. Porque a criança precisa saber a regra toda antes. Agora, se nada foi combinado, então é isso que tem que ficar claro. Quando se estabelece uma regra, eu tenho que fazer valer o que foi estabelecido. Então, se a regra era acertou, ganha prêmio, não acertou, não ganha, não importa a idade. A gente precisa explicar que foi assim que foi combinado e que regra é regra. Então, isso tem que ficar claro, né? E mais do que isso, né, Livete? É entender que vida é feita de alegrias, de vitórias, mas também temos frustrações, temos os nãos, e tá tudo bem. Eu acho que é entender que nem sempre a gente tá no time que ganha. Tá no time perdedor também faz parte, nos amadurece. E a gente não tem que blindar as crianças, os adolescentes, colocar numa bolha e falar assim: meu filho, vou até trazer um caso agora de manhã, gente. Eu fui levar minha filha para um passeio junto com a escola, e aí ela me dizendo assim, eu falei, toma um pouquinho café, que quando vocês chegarem lá vai ter um café da manhã compartilhado, né, no passeio. Ela falou assim: mãe, mas tem alguns coleguinhas que estão levando marmita. Eu falei: mas marmita por quê? Se tá aqui na organização do passeio, se tem almoço. Ah, mãe, é porque tem criança, né, que não gosta de comer aqui. Ali eu fiquei pensando, assim, claro que eu não disse, mas eu fiquei pensando, imagina quando essa criança sair de casa. Imagina quando você está numa empresa que tem um refeitório e a comida não lhe agrada, você vai passar fome? A vida, gente, é feita de moldagem, a gente tem que se moldar. É a famosa resiliência, molda aqui, molda ali e vai vivendo, não vai ficar blindado. E interessante é que quando a gente pergunta, Fabiane, para o pai, que filho você quer, que adulto você quer, deseja que seja o seu filho, ele tem muita clareza. Eu quero que o meu filho seja responsável, trabalhador, eu quero que o meu filho tenha autonomia, que ele seja independente, tá. Agora vamos ver se as suas atitudes estão te levando a isso. Seu filho, como é que você trata o seu filho de manhã quando ele acorda? Eu falo para ele tomar banho, eu sirvo café para ele, né? E o dever? Ele não faz dever só se eu estiver em casa. Se eu não estiver em casa, ele não faz, porque ele não dá conta de fazer sozinho. Então, olha só, a incoerência. Se eu quero formar autonomia, independência, adianta eu dar tudo na mão? O que a criança for dando conta, delegue. Ela precisa passar por essa experiência. Exato. Né? E tem mais uma pergunta aqui, da Maria Cecília Luana Moura.
O adolescente precisa testar os limites dele. E ele está testando também os limites dos pais? Claro, é um ser humano em formação, né? Então, por que esse teste? Porque muitas vezes ele vai naquele enfrentamento, porque ele quer saber até onde ele pode ir. Então, aí a gente volta a dizer: acordos, limites desde sempre. E não baixar a guarda, né? Pela manhã você bota uma regra que não pode. Então, hoje é sábado, você não pode desarrumar o quarto, porque é dia de faxina em casa. E aí, na hora do almoço, você fala: menino, vai pro seu quarto. Aí libera todo o ambiente para ele fazer o que quiser. Então, assim, a gente não pode voltar atrás. Perfeito. Muito bom. E é isso mesmo. O José Lage tá acompanhando o programa e tá mandando um abraço para todos, pra gente. Tá? Muito obrigada, José Lage. Que bom, né, que você tá acompanhando. E se tá mandando um abraço, tá gostando. Que bom. Fica firme aí que tem mais coisa boa. E outro ponto, Fabiane, que eu acho que é importante a gente realçar aqui, como dica para o pai, é a comunicação dele. Porque muitas vezes a gente tem uma família dentro da mesma casa e totalmente desconectado. Cada um está conectado em um lugar, em uma tribo, vamos dizer assim. Cada um com seu celular, cada um no quarto, um na sala. A gente não vê, principalmente nessa fase de adolescência. Então a gente vê uma desconexão. E aí, quando há comunicação, normalmente é uma comunicação violenta. Né? E esse sentido de violenta aí, ele traz várias perspectivas, porque às vezes o meu olhar pode ser violento. Eu não converso e quando eu olho ou quando eu falo alguma coisa... Então, é possível, né, estabelecer uma comunicação. Tem até um autor que trata desse assunto, comunicação não violenta, que é muito interessante. Eu acho que é uma indicação de um livro aí, Comunicação Não Violenta. E... como que você vê isso? É possível estabelecer essa comunicação não violenta? Sempre, assim, na sala de aula, assim, os meninos, gente, eu fico muito feliz em trazer esse termo aqui, muitos deles me chamam de Fabimãe, né? Porque a gente conversa, assim, eu faço questão de trazê-los, assim, primeiro pra amizade. É claro que é uma amizade respeitosa. Eu digo pra eles aqui, eu tô trabalhando, gente, então me ajude a trabalhar. Mas eu consigo perceber, assim, que muitos reclamam que meu pai ou minha mãe, eles não conversam comigo, professora. Mas o porquê não conversar? Porque essa questão da violência, né, na fala. Isso. Vai fazer isso. Então, contam que gritam. Isso não é comunicar. Né? Isso tá beirando aí uma certa e boa dose de desespero. Então, gente, é em pequenos momentos, na hora do almoço, isso em restaurante é fato, né? Senta a família para almoçar e vem um tablet, vem um smartphone, um telefone e todo mundo come e como se não tivesse ninguém à mesa. Você tá ali almoçando sozinho. Em outras redes. Todas em outras realidades. Então, é aproveitar esses pequenos momentos, né? Vamos fazer uma comida junto? Né? E ali você vai conversando. Vamos arrumar aqui comigo, me ajuda aqui você vai conversando. Perfeito. Eu posso te ajudar a fazer isso e vai conversando. Então, é conversar, é diálogo. Isso em qualquer relação, eu acho que o diálogo é o ingrediente principal. Então, é conversar, aproveitar o tempo junto e ter tempo, né? Eu acho que já não dá mais nessa sociedade tão frágil, né, que a gente está vivendo, dizer que falta tempo. O dia continua tendo 24 horas, cabe aí uma organização do tempo. E aí a gente percebe também que na adolescência, né, muitas vezes não há esse diálogo, porque é a fase do né? Porque os pais não estão tendo tempo. E aí o filho às vezes chega, faz uma pergunta e E depois, quando ele chega, quando é criança, muito amor, muito carinho, né? E depois, na adolescência, esse diálogo se distancia e muitas vezes a fase adulta também. Então, a gente precisa cuidar do início, do meio, eternamente. Ser pai, ser mãe, é cuidar para sempre. E esse cuidar tem que ter também um cuidado com esse cuidar. Não é facilitar, não é fazer para ele também, né? E eu sempre falo para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas já, uma com 30 anos, outra com 25. Um beijo para elas, não deve estar me ouvindo. Uma está viajando e a outra está mudando. Mas assim,
eu sempre falo para elas, eu quero ser importante para você, eu não quero ser necessária. Né? Porque elas já estão independentes, já seguem as vidas delas, e se eu for necessária para elas conduzirem tudo, eu não fiz o meu papel de educador para a vida. Então, é muito bom quando a gente pode colher esse fruto de o filho ligar. Não, mãe, tô ligando porque eu tô com saudade, eu quero conversar com você, eu quero conversar com meu pai. E não para falar assim, eu preciso arrumar a geladeira, não sei o quê. Ué, ele tem que dar conta de tudo isso. Mas é importante também trazer aqui que a adolescência também é a fase do recolhimento, né? Sim. Porque o corpo tá mudando, então ele fica mais quietinho, ele não quer conversar. É perceber a hora, é respeitar também esse limite, né? Não é também se queixar assim, mas ele não conversa comigo. Mas espera aí, ele também tem o seu momento de ficar quieto. Mas o ficar quieto não é com o telefone na mão, tá, gente? Então é também controlar essa questão. Mas é diálogo sempre, é enxergar o outro. Limite. Exatamente, é para a vida inteira. Diálogo, respeito, orar e vigiar. Eu gosto muito dessa frase. É verdade. E aí, como a gente já começou a falar nessa conexão, cada um plugado, cada um numa rede, e tá todo mundo junto, mas desconectado, conectado só com as pessoas, né, daqui da internet. E aí, a tecnologia é a grande vilã? Não tem como a gente desconectar da tecnologia no mundo de hoje, né? Você vai no mercadinho, tá lá a tecnologia. Perfeito, todo e qualquer lugar ela tá lá. Então a questão, gente, em primeiro lugar é o exemplo, né? Não adianta nada você proibir o filho, a filha de estar ali no celular, no computador, mas você tá com o celular na mão o tempo inteiro, você tá lá fazendo sua aposta no aplicativo de aposta de futebol, você tá stalkeando alguém, enfim. É exemplo. Então é preciso considerar aqui que esses adolescentes hoje, eles são nativos digitais, eles já nasceram em meio à tecnologia. Sim. E nós não. Então eu tenho que dar o exemplo. Sabem mais que a gente. Exatamente. Mas não tem paciência de ensinar a gente. Quando o diálogo ele é construído aí desde a infância, né? Isso passa a ser muito mais fácil ouvir e falar, estabelecer limites, dar exemplo. Mais do que falar assim, você tem que fazer, criar um embate aí, é se portar da forma que você gostaria que ele se portasse. Sim, se colocar, e tecnologia é fundamental. Hoje se estuda com tecnologia, se trabalha com tecnologia. Então é importante limitar o tempo de uso na internet, até cronometrar o tempo, 2 horas por dia, dependendo da faixa etária. Criar distrações para evitar o uso. Então vamos jogar uma bola, agora tá chegando, né, mês das pipas aí. Vamos fazer uma pipa, vamos soltar uma pipa. Peraí, que você já tá entrando aqui e vamos ampliar essa fala sua. Que aí você já está falando de orientação, né, que pode ajudar nos estudos. Quando ele se organiza para tudo e a família ajuda ele a fazer isso, então a gente já começa a falar num planejamento, que todo mundo fala orientação de estudo. Então, com a sua vivência aí, eu tenho certeza que você já orientou muito pai no dia a dia. Como é que funciona? O que é fazer essa orientação? Como é que faz? Desculpa, gente. Como é que faz esse planejamento? O planejamento de rotina escolar da criança e do adolescente acontece da mesma forma que nós nos organizamos na vida adulta. Então, tem que estabelecer horário, né? Você tira aí nas 24 horas do dia, dependendo da faixa etária, 1 hora, 2 horas para estudo. Os professores gostam muito de dizer hoje em sala de aula, aula dada, aula revisada. Então, aquele momento de revisão de aula. Então, ele vai reler um texto indicado, ele vai fazer uma tarefa de casa. Agora, gente, filho de peixe, peixinho é, né? Então, se a gente não cumpre regra, não queiram que os filhos também cumpram as regras, porque ele não vai cumprir. Então, limitar o tempo. Olha, agora é pesquisa na internet, então você tem 30 minutos para isso, você tem mais 30 minutos para fazer os deveres da escola. E nessa questão da tecnologia, hoje a gente tem aplicativos que ajudam a estudar, aplicativos de língua. Faz uma pesquisa, monitora também o acesso que seu filho está tendo. Exatamente. Né? Tutorial no YouTube tem para todo mundo, é muito fácil, basta investir tempo na sua profissão de ser pai e ser eu mãe. costumo brincar com os jovens, com os pais, né, que eu atendo nas escolas, que eles falam muito isso, né? Eles sabem tudo da internet, mas vamos pesquisar sobre, né, seu desempenho não está bom, vamos organizar isso, vamos procurar sobre como se orientar para ter um desempenho satisfatório. Isso também tem.
né? Então eu falo, a internet, se bem utilizada, ela traz muitos benefícios, inclusive sobre educação. Inclusive até tempo, né? Poupa muito tempo se bem utilizada. Então tem que ter uma comunicação clara, direta, objetiva e olhar para a criança, para o adolescente, entender que ele não é igual a você, mas é um ser que precisa de orientação, precisa de cuidado. Perfeito. Né? E esse cuidado também inclui aí a organização do tempo. É aqui, ó, gente, o Jaime do Recanto Verde, bom dia para toda a bancada. O programa está muito bom, parabéns. Que delícia, muito obrigada, Jaime. Ótimo. E o Carlos também, do Amalanari, João Carlos. Que tema fantástico. Temos que ter muito diálogo, limite, cuidado e carinho na dose certa. Um bom dia, um grande abraço. Que ótimo, né, João Carlos? Muito bom saber que vocês estão dando esse retorno, fazendo essa interação. Realmente é um tema instigante, né? E a gente precisa estar sempre inovando. E uma dica que eu vou começar a falar e a Fabiane vai ampliar é a questão da busca do conhecimento. A gente estuda para ser um excelente profissional, a gente busca várias literaturas para ter uma performance legal, a gente investe na saúde. Por que não buscar estudar também para ser um pai melhor, uma mãe mais segura? Né, Fabiane? O que você acha disso? Isso, assim, a gente se profissionaliza para tudo, né? Mas não nos profissionalizamos para serem pais e mães de alta performance. Outro livro aí que é muito bom de se ler, né? Pais excelentes e filhos muito competentes. Então, eu deixo algumas dicas aqui, assim. Gente, dialogar sempre. A conversa é sempre o melhor remédio. Dá limites, mas manter também a autonomia, né? Você não vai encapar seu filho para a vida, porque ele é um ser humano, ele está na vida, está no caminho da vida. Manter um contato com a escola, a gente não vai na escola só para apagar incêndio. Então, mantenha contato, participe das reuniões escolares, né? A gente precisa disso. Elogiar as pequenas coisas. Então, sair da comunicação violenta. Se o filho conseguiu um pouquinho de sucesso, celebre como se fosse a conquista da Copa do Mundo da vida dele. Mostrar seu apoio sempre. Olha que bacana o que a Elivete trouxe aqui, né? Eu não quero ser necessário, eu quero ser importante na sua vida. E ser um amigo, né? Amigo estabelecendo limites. Não esqueça do seu papel de pai ou mãe. E aí uma última dica, né? O trabalho de um pai não deve jamais ser desconectado da amizade. A amizade tem que ser nutrida, cultivada entre você, os adolescentes, os jovens adultos da sua casa e até os adultos de verdade, né? Pai e mãe é para a vida inteira. E outra coisa, também não tenha vergonha de dizer para o seu filho aquilo que você não sabe, aquilo que você não está pronto. Né? A gente vê a dificuldade de dizer não para o filho. Então, você pode dizer não, sim. Pode dizer não, sim. Olha só que legal que ficou. Você pode dizer não com clareza e saber o porquê. O importante é você sustentar. Então, antes de dizer, você pensa, eu acho que essa coerência entre o casal, entre os parceiros que são envolvidos na educação da criança é importante. Porque se eu digo não, o meu parceiro está dizendo sim, né? A criança, ela vai buscar aquele que lhe convém. Aquele que normalmente é mais sensível, mais bonzinho, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, dizer não ou sim com convicção e também buscar ajuda. Buscar ajuda, não está dando conta. Hoje tem especialistas, tem livros, tem redes sociais de apoio que você pode fazer perguntas e pode falar para o seu filho, olha, eu não tenho resposta para isso que aconteceu hoje. Eu vou te dar isso, nós vamos conversar sobre esse assunto amanhã. Porque quantas vezes a gente se depara, né? E isso já aconteceu comigo, olha, eu não sei te responder isso, eu não sei o que eu vou fazer. Então, me dá um tempo, que é o tempo que eu tenho para alinhar, para sentar com meu marido, alinhar para a gente ser coerente, né? Porque quando cada um começa a caminhar para um lado, aí que a família vira, né? A orquestra vai ficar toda desafinada, né? Então, a gente precisa muito refletir sobre isso, tá? Buscar essa coerência, estudar, tá? Educar filho
Filho, eu acho que é a maravilha que a gente tem, é muita bênção que a gente recebe. Mas é preciso que cada um faça a sua parte. E aqui, vou fechar com essa pergunta aqui. Fabiane, você já conhece, né, o meu e-book, você participou das construções, você me conhece, né, o meu e-book Concerto para a Juventude. E assim, eu acho que é algo de utilidade, sim, de utilidade pública, porque é muito simples, uma leitura rápida, né? Como é que você vê isso aí dentro do lado prático da educação? Que relação que você estabelece? Eu acho que você foi muito feliz, né, na redação do seu livro, Elivete, porque assim, é uma leitura fácil, é uma leitura prática, 100% aplicável na vida de qualquer família, dentro de qualquer modelo. E fica muito claro, é orquestra afinada, né? Não dá para um ficar assim, jogando no time contrário, né? Todo mundo junto. E é preciso, gente, adolescer para amadurecer. Então é preciso que nessa fase da adolescência haja tranquilidade, saiba que vai ser desafiador, praticar positivamente. Então você tem que dar exemplos positivos, tá aberto para escutar, tá aberto para apoiar, mas não é para fazer é apoio. Com certeza. E dessa forma, vale muito a pena a leitura. Fica aqui também a minha humilde dica, tá, gente? Com essas crianças passando por essa fase de forma muito tranquila, porque tem muita gente que passa de forma tranquila, a gente vai chegar lá na frente celebrando os nossos filhos, se Deus quiser. Bom, gente, que pena, o nosso tempo já está acabando. Agora que eu tô gostando demais, eles vêm me falar que o tempo acabou. Não, fiquei muito triste. E depois eu volto, tá? E assim, agradecer em primeiro lugar, Fabiane, por ter aceitado esse convite. Obrigada pelo convite mais uma vez. E muito bom ter a sua contribuição aqui. A Itatiaia, né? E esse programa Delícia era por elas, que traz, né, discussões, né, que podem contribuir para a melhoria, né, geral, né, da sociedade. Um grande beijo para todos. Muito obrigada a toda a equipe aqui da Itatiaia. Muito bom estar com vocês. Um grande beijo. Qualquer coisa, pode me questionar lá no Insta, @Elivete Ribeiro Consultoria. E o seu Insta, fala aí. Eu tenho o meu pessoal, Fabiane M. Ferreira, e tenho também uma página que eu ajudo os outros professores, né, contribuindo aí com algumas pinceladas do fazer, professar, que é @expert_educação. Fernanda falando que tá ótimo o programa, agradecendo. Um beijo, Fernanda. Até o próximo. Itatiaia. O que importa pra você, a gente conta aqui. É pela TV Câmara que você fica ligado no que está acontecendo na Câmara Municipal de Ipatinga. Isso é o Poder Legislativo, trabalhando com transparência para que as decisões dos vereadores se transformem cada dia mais em benefícios pra você e toda a população ipatinguense. Acompanhe de onde estiver e quando quiser, pelo canal do YouTube e pelas redes sociais. Ou acesse o site